Alô, muito bom dia. Nomes e marcas no ar. Nosso entrevistado de hoje é um cidadão que tem tudo a ver com a história, cultura, vida de Nova Veneza. Nova Veneza é a nossa cidade mais italiana do sul do país, cidade forte na tradição de cultura, de gastronomia. E ele trabalha com isso. Um pouco de cultura, um pouco de gastronomia, hotelaria. Tito Bortolotto é o nosso entrevistado de hoje. Bom dia, Adelano, a todos os ouvintes, né? E a todos os clientes também, né? Que não são poucos. Prazer tê-lo aqui. Igualmente. É uma forma, o programa também é uma forma de reconhecer a tua vida nesse segmento, nesse trabalho, nesse nicho. Tu começou pelo teu pai. Comecei com o meu pai, Me conta como é que tu tinha outras atividades, podia fazer outras coisas, como os teus irmãos fizeram outras atividades, pegaram outros caminhos. Por que tu ficou ali? Restaurante, hotel, depois outro hotel? Na realidade, eu sou engenheiro mecânico, mas trabalhei uns 5 anos na profissão, né? Mas chegou uma época que ou alguém da família ia tomar a frente, né? Ou ia ter que vender, fechar, né? E daí sobrou para mim. E a gente teve que realmente abraçar e fazer todo esse trabalho que até hoje perdura, né? Tu, como engenheiro mecânico, chegou a trabalhar onde? Eu trabalhei na Rosatex, né? E trabalhei na Itagrez em Tubarão, que era a antiga Piso Tubarão e depois Itagrez. E como é que um engenheiro mecânico se mete a fazer polenta? Fazer fortaia? Pois é assim, ó. Quando eu nasci, né? O restaurante, ele tem a minha idade, 64 anos. Então, quem nasceu o restaurante com 64 anos, a mãe me botava embaixo da mesa, né? Botava o cobertorzinho e as coisas foram acontecendo, né? Começou ali. E a minha mãe já era... Ela tinha comprado uma casa dos Bortoluzzi aqui no centro, né? Então, começou como não tinha... Veneza não tinha nada, né? Não tinha... E é o serrano que vinha da serra vender a maçã, vender o queijo. Então, ela foi fazendo um prato, né? O serrano vinha, ele descia pela serra ali? Ele vinha ali pelo meio do costão. mato? Pelo costão ali da serra? Justamente. Ah, é? Vinha com a mula, né? E as bruacas, né? Trazia a maçã e trazia o queijo, né? O pai chegou a comprar, na época, 700 quilos de queijo, na época que podia vender o queijo, né? E realmente, daí fazia todo o tratamento do queijo para ele virar um queijo parmesão, né? E começou ali. Descia boi por ali também? Descia gado por ali também, não? Sim, sim. Hoje não mais, né? Não. Hoje só o pessoal que vai ali... Turismo, né? Isso, trilhas e tal, né? Sim, só. Hoje não tem mais esse caminho, né? Não virou uma estrada o caminho? Não. E aí começou ali, já era ali no centro, ali na praça? Sim, era uma... A praça que se formou em torno da casa dos seus pais ou a casa dos teus pais já foi na praça? Quem que veio primeiro, a casa ou a praça? Veio a praça, né? E os Bortoluzzi, porque os Bortoluzzi, tipo assim, tem a casa do Chico. Isso. E a que é do outro lado da praça. E a nossa casa era idêntica à casa deles, né? Só que daí o meu pai comprou a casa dos Bortoluzzi, né? E começou a vender uma cachaçinha. E assim, era na época que assim, Veneza, você vê as fotos antigas, né? O pessoal ia para a missa e o ponto de encontro era ali na praça, né? Então, eles se encontravam ali e como é que eu vou me referir aqui? Daí o meu pai, então, comprou essa casa, né? Certo. E comprou juntamente com o meu tio. Certo. E depois o meu pai comprou a parte do meu tio. Do teu tio. Só que, na época, os cachaceiros eram muito, né? Então, o pessoal chegava ali para namorar, né? E ficava tomando cerveja, hein? E só que eles ficavam noite adentro. Claro. Então, deixava a janela da porta de trás aberta, né?
E eu tomando, os chocotone tomavam mesmo, né? E depois, no outro dia, já deixava o dinheiro junto, né? Ah, eles ficavam lá. Teu pai ia dormir E a e mãe eles também. ficavam lá. É, Teu pai e tua mãe iam dormir, eles ficavam lá, bebiam, anotavam. e já sabia o quanto é que era a cerveja, Ah, já deixava o o dinheiro. dinheiro junto. E ficavam a noite dentro. Noite dentro. O pai e a mãe dormiram. Isso nós estamos falando de 60 e tantos anos atrás. É, 64 anos. 64 anos. Perfeito. E aí as coisas foram avançando, porque ali virou restaurante, depois Sim. Em cima foi feito hotel. Foi O feito. primeiro hotel de Nova Veneza foi ali. Foi na época de 64. E daí o Metropol concentrava ali. Ah, olha, Metropol time de Criciúma. De Criciúma, ali do Metropol, né? Sim. Daí Ele concentrava ali. Concentrava. Eu convivia com os jogadores, ia com eles treinar ali no Metropol, entrava ali embaixo na parte onde tinha a área de banho, que era tudo piscina, né? Era tudo piscina. E até a última vez que o Metropol foi campeão, eu não sei o que a mãe me fez comigo, né? Porque eu fui com eles até o estádio. E eles foram campeão e eu não tinha como voltar. Daí eu voltei chorando, né? Daí tinha um caminhão de Veneza que sempre ia os jogos, né? Do Nereu Portolotto. Daí me viram aí e me deram carona. Tive sorte, né? Peguei a carona. Mas a mãe, tu gosta de futebol? Vai, né? Agora, como tu vai voltar, eu não sei, né? Agora, lá, daquele restaurante que era, na verdade, um bar, era uma bodega, né? Era Sim. que os chuco lá, o pessoal bebia, deixava dinheiro. De lá, aquilo avançou e virou o restaurante que é hoje na praça, uma referência de Nova Veneza, que é uma referência no sul do estado como cidade de gastronomia e tal. Como é que foi essa caminhada, Tito? É assim, ó, era um antigo começou com os serranos que vinham, né? E a minha mãe começou a fazer um prato, eles não tinham o que comer, então começou um prato, 2 pratos, e a coisa foi crescendo, né? E daí, em 64, meu pai, como tinha já um certo comércio para isso aí, ele desmanchou a casa, né? Ele desmanchou tipo assim, em janeiro, e em novembro já inaugurou. E todos os tijolos que tinham e todos os barrotes e o assoalho são de 1891. Nossa. Aqueles tijolos que estão ali são tijolos de 1891 e os barrotes também e uma parte do assoalho. O resto daí já é de 64. Nossa, 1891? Se você for lá e olhar os barrotes ali, tem os barrotes de 1891. Então, o teu pai, em 64, ele fez a casa que tem hoje, o prédio que tem hoje. Fez a casa, uma parte. Uma parte. Depois, em 74, ele fez a outra. Juntamente, coincidiu com aquela enchente de 74, né? Que daí nós estávamos ali nos quartos ali em cima e a enchente entrando na cidade, né? E a gente preocupado, criança, né? Com medo que a água entrasse na cidade. E quando caiu a ponte, daí a água foi. Daí realmente parou, né? E graças a Deus. O Tito, tu imaginava chegar nesse ponto? Um grande restaurante, depois o hotel, e o hotel que teve em cima do restaurante, depois o Hotel Bourbon. Lá, quando é que tu começou a projetar isso? Isso aí foi em 91, né? Porque, tipo assim, quando eu trabalhava de engenheiro, né? Eu fui demitido. Então, eu vim para casa e daí vim morar com meus pais. Só que daí eu tive que tomar uma atitude, né? Porque de 91 não existia muito comércio para mim, né? Então, eu fui trabalhando, ajudando a minha mãe, né? E o restaurante foi crescendo, até que numa época de tanto movimento e que não tinha restaurantes na época, né? O meu irmão
deu uma ideia para minha mãe para colocar buffet, né? Então, viemos aqui na rodoviária de Criciúma buscar 2 buffets que... Tinha Soril ali, né? o restaurante em cima, né? O restaurante Soril, tinha ali em cima da rodoviária. E daí começamos com buffet, né? Daí quase quebramos. Mesmo? Mas quase quebramos. Daí tivemos que retornar ao servir da mesa. O pessoal gosta, não adianta, né? Existem, tipo assim, alguns restaurantes que é típico, né, para haver rotatividade, conforme o ambiente, tudo bem. Mas para nós lá realmente não vingou. E vocês têm o detalhe de vocês é o atendimento e fiéis à tradição. Sim. Ou seja, aquela carne é a fortaia, é a polenta, é a saladinha de radite. Ou seja, veio tempo, vocês aprimoram o jeito de entregar, a entrega, mas mantém fiel à tradição que é desse tipo de comida. Sim. E agora, tipo assim, na realidade, hoje o restaurante está nesse patamar fruto das minhas filhas, né? Porque elas são batalhadeiras, olha, elas me botam na linha. A Larissa e a Luana são tibinga, né? São, não. Então, tipo assim, é claro que na época a gente crescia de uma maneira, né? Isso. Hoje a informática, a internet é diferente. Elas estão lá 1000 anos na minha frente e na frente de muita gente. Na realidade, hoje o comércio é assim, né? Então... Elas são criativas e são ousadas, né? E são modernas. Tanto é que na pandemia, e eu guardo isso e cito de vez em quando, na pandemia, fecha tudo. O que elas vão fazer? Depois elas começaram a entregar delivery, entregar comida em casa. Sim. E isso virou um negócio. Virou um negócio que chama de Mama Luísa, né? Nona Luísa, né? Ou seja, virou um nicho de negócio. Ou seja, a pandemia, com todo o estrago que teve, para vocês, abriu uma porta para o negócio novo. Foi. Graças a elas. Quantos que ficaram... E agora não sei o que fazer. Não, vamos fazer, vamos entregar. E hoje tu vê o Nona Luísa nos supermercados, Sim. E assim, ó, às vezes assim, ó, fácil é construir. O difícil é fazer funcionar. É verdade. E elas fizeram a coisa funcionar. Porque, assim, quando eu resolvi fazer o hotel, né? Como é que tu vai fazer? Só eu sei o que eu tive de fazer para construir, né? Mas olha, quando tu lançou a ideia do Hotel Bourbon, eu digo, esse homem é louco, meu. Não... Porque queira ou não queira, Nova Veneza é uma cidade pequena e que fica lá, entendeu? Não fica na rota, né? Ela fica lá. Tu tem que ir lá em Nova Veneza para ir a Nova Veneza, tu tem que ir lá, não passa por lá para ir em lugar nenhum praticamente. E um hotel de bom padrão. E assim, uma coisa que foi acontecendo, né? Porque, na realidade, quando eu terminei, olha, quase me deu um negócio assim que eu não almoçava mais. Eu queria ver quem era o primeiro cliente, o primeiro hóspede, né? E graças a Deus... E tu lembra quem foi? O primeiro hóspede? O primeiro hóspede, olha... A Luana lembra? Ela lembra que ela estava lá. A Luana, fala. Vim para ajudar. Assessora aleatória. Não, eu ia falar que era o primeiro, mas na verdade teve um antes desse ainda. Porque tinha um casamento que ia acontecer lá em Nova Veneza. Ele era no começo de junho, mais ou menos. E a gente ia inaugurar o hotel na festa da Veneza, né? 15, 17 de junho, mais ou menos nesse período. E esse noivo chegou, mandou uma mensagem para Larissa e disse que queria se hospedar. A gente aproveitou a oportunidade, né? Porque a gente já queria ver o negócio rodando mesmo, né? Ela fez toda a negociação, reservou o hotel inteiro para ele. E nesse dia a gente nervosa, né? Pô, será que vai funcionar tudo? Tá, vamos chamar o eletricista, o encanador. Vamos deixar todo mundo aqui dormindo no hotel, porque se der algum problema, eles já estão aqui, já resolve tudo. Porque na semana seguinte ia ser a festa da Veneza e não tinha mais apartamento disponível. Então a gente já aproveitou essa oportunidade para começar a faturar, né? Claro. Ele não sabe, mas ele foi o cobaia. Foi. Essa história é engraçada. Sempre quando ele vê a Larissa...
Ai, o nome dele eu não sei. Eu acho que é Daniel. Calma que eu já vou descobrir. Tá. Então tá bom. Ô, Tito, e a Casa de Pedra? Que eu lembro que sempre fui muito apaixonado por essas casas de pedra. As casas de pedra, tipo, elas foram em 98, elas foram tombadas. E eu não sabia o que era um tombamento, né? Então, eles só mandaram o documento e... A Casa de Pedra era de vocês, da família? Do teu pai? É minha e dos meus irmãos. Tua e dos teus irmãos. É. E por quem encaminhou o tombamento delas? Por que elas foram tombadas? Não, porque, na realidade, o Estado, ele tomba as coisas, né? Como lá em Laguna. Vai lá, é tudo tombado, né? Certo. E ali, eles tombaram... Porque era patrimônio histórico. Que era um patrimônio histórico. O município deve ter mandado algum documento, né? Certo. E daí mandaram, em 98, esse documento. Aí eu entrei em contato com o meu tio, lá em Florianópolis, e ele disse, eu também não sei, mas quando eles tombam, eles tombam. Tombado tá tombado. Eu, tipo assim... Se é para tombar, tombei. E daí, só que assim, depois veio o tombamento a nível nacional, né, do IFAM. Então, assim, ele permite que eu venda a propriedade, tá? Eu só não posso agredir a imagem. Aquela imagem que tem lá no restaurante, ou que os turistas vão lá e tiram de frente, eu não posso ter construção atrás. Está falando da Casa de Pedra. Das Casas de Pedra. Certo. Então, daí foi feito Daí eu entrei em contato com um arquiteto aqui em Criciúma, e eu disse, olha, eu propus para ele fazer o projeto, né? Se fosse contemplado, eu pagaria o projeto. E se não fosse, eu não pagaria. Então, ele fez o projeto e, no primeiro ano, eu mandei o projeto para a Fundação Catarinense de Cultura, mas eles tinham, assim, no mês de novembro, eles tinham uma verba de 117 mil para os tombamentos. Todos tombamentos. Mas o meu, como era 97.750, eles deixaram o meu e contemplaram os outros, né? Claro. O meu foi para o ano seguinte, e daí, logo em seguida, o meu daí já foi contemplado. Daí eu fui atrás de parceiros, né? Porque é um dinheiro que vem do ICMS das empresas. São essas leis de incentivo à cultura, né? E daí, só que eu ia nas empresas e todo mundo fechava as portas, né? Porque era novo ainda, né? Desconfiavam, né? E, o cara vai fazer isso, aquilo. Não. E daí o Bistec me abriu... Vou dar dinheiro para o cara reformar a casa dele, meu. Daí o Bistec participou com 94.750 e a Metalúrgica Spiller com 3. Só que é um dinheiro de 1 até 5%. E todos os dois participantes me deram os 5, né? E só que o dinheiro voltou para eles, né? É um dinheiro do ICMS, né? Certo. E graças a Deus aí deu para restaurar, e hoje está para visitação, né? Que realmente, finais de semana, na época de inverno, 600, 700 pessoas visitando as casas. É mesmo? O turista... E faz o que lá? Eles vão lá, tiram foto, fazem... E tem refeição lá? Tem... Não tem restaurante lá? Lá é o que falta, tipo assim, hoje as casas são minha e dos meus irmãos. Se tiver alguém que queira comprar ou um sócio comigo, né? Pode fazer... Mas tu pode fazer um restaurante lá na Casa de Pedra? Pode. Posso fazer pousada, o que eu quiser lá. Só não posso agredir a imagem. Nas laterais tem 29 hectares lá em cima, né? Hoje está saindo o asfalto, né? Por causa das casas de pedra. Maravilha. Ô, Tito, qual é o segredo de Nova Veneza para ela ter chegado onde chegou? Olha, claro, hoje tem a NET, né? Divulga muito, mas assim, o que a gente sente nas pessoas quando chegam lá, a limpeza e a recepção
do turista, porque na realidade eles contam para a gente depois que eu nunca fui bem tão recebido. Esse calor humano que tem em Nova Veneza é muito importante. E o que tu projeta para frente? Tu pegou de uma bodega, fez um grande restaurante, que é a base de é uma referência em Nova Veneza, está do lado da gôndola. Certo. Aquela gôndola ali, estrategicamente colocada, né? Estrategicamente colocada, do lado da gôndola. E aí dali tu fez um hotel de bom padrão, Hotel Bourbon. O que tu projeta para frente? Olha, novo ainda. E agora eu deixo para minhas filhas. Agora é com elas, porque assim, eu hoje quero usufruir, porque eu tive os problemas de saúde, então, às vezes, quando os problemas batem as nossas cabeças, né, a gente também tem uma outra análise também, claro, né? Claro. Agora vamos deixar com elas, né? Eu ouço elas dizer que querem fazer isso e aquilo, mas elas não falam nada para mim. É segredo. É mesmo? Quando tiraram fora pai, vamos fazer isso. Tá tudo bem. Daí o que vocês vão fazer, Luana, ali? O que vocês vão fazer agora ali? O que vocês vão inventar de moda? É porque a gente quer apresentar quando já está tudo bem encaminhado, né? Mas a marca Nona Luisa, bem. Sim, hoje, na verdade, a empresa do grupo, né, que a gente prevê um crescimento grande é a Nona Luisa, porque hoje a gente já consegue distribuir ela para mais de 100 pontos de venda, inclusive para outros estados. Inclusive, hoje veio uns tios, né, do pai aqui, e ela mora lá em Curitiba, e ela disse para nós, eu compro toda semana a Nona Luisa, então tem sempre a Nona Luisa lá em Curitiba, então... Lá em Curitiba é no Angelone? Isso, exatamente. Então, é uma marca que a gente prevê um crescimento bem grande para ela. Maravilha. É uma forma de levar um pouquinho do sabor de Nova Veneza, né, para outros lugares. Que vocês, da dificuldade, criaram uma solução, que criaram uma saída, um negócio. Exatamente. Que acaba sendo agora o negócio que mais vai crescer. Porque a gente consegue crescer em escala, né? Hoje o restaurante, a gente não consegue atender mais, porque a gente não tem capacidade de atender mais pessoas devido ao nosso espaço, né? E agora... E ali vocês não conseguem ampliar, porque é a praça, né? Exatamente. Não conseguem invadir a praça, vocês estão limitados. Exatamente. E a Nona, ela veio com essa... Na verdade, a gente já tinha uma ideia, assim, de criar alguma coisa fora do atendimento direto ao público, né? Mas... muito trabalho, muito isso, muito aquilo, nunca conseguíamos parar, né, ter um tempo para resolver. A Nona está em cima do restaurante ainda? Não. No hotel? Já saiu dali? Não, a Nona já tá em uma sala. Hã? 3 vezes? É que, na verdade, quando a gente começou, quem fazia a produção dela era o restaurante, né? Mas quando a gente começou a entrar nas redes de supermercado, a produção, sim, infinitamente maior do que era uma vez. E ali no restaurante, a gente não tinha mais condições dessa produção. Então, a gente alugou um espaço, a gente está em uma sala que deve dar 1 quilômetro mais ou menos ali do restaurante, uma sala grande, e hoje a gente faz toda a produção ali, e ela que manda as comidas para o restaurante, de massa e molho. Porque é uma forma também de a gente garantir, né, que a qualidade para o cliente que vai no mercado, que esse cliente vai encontrar. E a gente mandamos a cozinheira para lá, realocamos ela, e agora ela faz com toda a equipe a massa e molho e manda para o restaurante. E o que vocês projetam para manter a linha para manter as ideias do Tito para frente? Depois do hotel, depois do restaurante, depois de uma massa? Muito trabalho, confiança, né? Porque hoje em dia empreender não é uma coisa, assim, às vezes tu desanima, né? Mas aí tu pensa mais um pouquinho, não, mas eu já cheguei até aqui, isso não existia, né? Há 2 anos atrás. Então, a ideia de agora é realmente focar bastante na Nona, e claro, né? O restaurante e o hotel, eles não podem parar. Eles são as nossas primeiras marcas, né? Então, estamos com todo... Receita, a Nona Luisa já está equiparando ao restaurante? Olha, já teve... Quando o restaurante ele fechava, naquela época de insegurança, agora tu abre, agora fecha, a Nona foi quem manteve as pontas para o restaurante funcionar, né? Porque só lá no restaurante a gente tinha 16 funcionários, no hotel mais uns 15, então eram 30 pessoas que dependiam 100% do nosso faturamento, né? Mas hoje a Nona ainda não é a nossa principal empresa. Não. Por enquanto, não. Ainda é o restaurante ou o hotel? Ainda é o restaurante. Ô, Tito, o engenheiro mecânico, desempregado, que foi ajudar o pai e virou o Tito Bortolotto do restaurante Veneza e do Hotel Bourbon. É uma mudança de vida, né? O engenheiro mecânico virou fazedor de polenta e de massa. Sim, assim, é uma virada de chave, né? É uma virada, porque assim, mesmo quando eu estava em Tubarão trabalhando, eu vinha os finais de semana
para ajudar a mãe, né? Sempre que ali era o faturamento dela, né? Ali na praia, né? E a gente vinha só para... como a minha mãe era aficionado em comida, né? Porque assim, eu sempre falo uma coisa, o Pelé, ele fez 1000 gols. A minha mãe, desde 58, multiplica. Ali era pouquinho, né? Até, vamos supor, foi até 2010, mais ou menos. Fazendo polenta. Mais 2012, 15. Porque o hotel é de 2012. Então. Ela fez mais de 60 mil polenta. E era polenta, né? E era polenta. E o segredo de manter a qualidade da Dona Luísa? Justamente. Quem é que tem essa forma? Daí a minha esposa, né? A minha esposa tem... É muito... Ela é diretora industrial. A qualidade tem que passar por ela. E as mulheres são muito importantes para o sistema, né? As mulheres. Comida todo mundo faz, né? Mas tem o... Ainda hoje o meu tio de Curitiba está ali, ele e o outro de Florianópolis. Olha, comeram polenta. Eles diziam, pô, mas essa polenta é uma delícia. Mas para a polenta ser uma delícia, a farinha tem que ser... Todo mundo planta e todo mundo faz a polenta, né? Só que aquela que é feita na pedra, essa aí é fundamental. Nós compramos essa farinha que a gente faz a polenta há mais de 50 anos. Mais de 50 anos a mesma farinha? É a mesma farinha. A mãe sempre comprou essa farinha. De primeira, né? E o que ele faz? Ele tem o milho, né? E ele escolhe aonde tiver um milho com problema, o grãozinho, ele não vai para a pedra. Não vai. Um dia veio o meu professor de cálculo 3 de Florianópolis, ele veio ali, ele se hospedou no hotel e daí ele foi ali almoçar. Aí eu levei ele lá nessa Tavona para ver, porque os professores são esses professores antigos, eles são detalhistas. Ele queria saber como é que a velocidade da pedra, né? Para ter o grão fino, o mais grosso, né? Ele se encantou. Imagina. Tito, parabéns. Muito bom fazer o programa contigo, muito bom te ouvir, muito bom estar lá no restaurante Veneza, naquela praça lá, porque aquilo tem todo um ar, né? Todo um ar, parece que não está aqui, parece que tu sai da região e vai para um pedaço da Itália, né? Tem todo um ar. E parabéns por vocês conseguirem manter esse clima e manter o restaurante, manter a fórmula, manter a qualidade da polenta da Dona Luísa e as massas todas da Dona Luísa. Muito obrigado por ter vindo aqui, foi um prazer te entrevistar hoje no Nomes e Marcas. Muito obrigado. Um abraço. Luana, obrigado, Luana. Obrigada, vim aqui para dar uma forcinha. Assessora. A Luana Bortolotto, filha do Tito, que é assessora, elas são, assim, motores daquele negócio, né? Ela e a irmã dela, a Larissa. Nomes e Marcas de hoje foi com Tito Bortolotto, empreendedor, dono do restaurante Veneza, do Hotel Bourbon, das Casas de Pedra de Nova Veneza. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. O programa volta no próximo sábado. Até lá.